Olá, nesse vídeo eu vou explicar mais uma estrutura de dados em Python, que são os dicionários. Os dicionários é uma estrutura que ela mapeia uma chave para um determinado valor. Então, acho que explicando a sintaxe ele vai ficar mais fácil de entender. Basicamente, a gente vai ter dentro do nosso dicionário, a gente vai ter, por exemplo, vamos fazer um dicionário aqui de alunos. Então, primeira chave desse aluno, ela vai ser aluno 1 e ela vai ser mapeada para o nome desse aluno. Vou colocar aqui, Ju, separado por vírgula, e eu vou criar outro aluno. 2, Maria. Eu vou criar o aluno 3 aqui. 3. Alice. Deixa eu só colocar as chaves aqui e fechou. Então a sintaxe dos dicionários é basicamente essa. A gente vai ter as chaves que vêm antes dos dois pontos, que ela mapeia, a chave mapeia o valor aqui, e aqui é o valor. Esses valores, eles podem ser listas, podem ser inteiros, podem ser números, e as chaves também. Elas podem ser números, strings e tuplas. Elas só não podem ser listas porque elas precisam ser tipos imutáveis. Já esses valores aqui, eles podem ser qualquer tipo de dado, incluindo listas, outros dicionários ou até funções. Então, no caso dos valores, a gente pode ter qualquer tipo de dado. Então, basicamente é isso. A chave que a gente tem, ela mapeia um valor aqui. Então, vamos supor aqui que o valor seja 30. A gente pode fazer um dicionário assim, ó, dicionário de números. Então, aqui a chave dele seria, por exemplo, número número 1. Então, o número 1 estaria mapeado para o número 30. Vamos voltar para o que está aqui antes. 1, Então, para a gente acessar um valor dentro do nosso dicionário, a gente vai passar o nome do dicionário e entre colchetes aqui a gente vai colocar a chave que a gente quer printar. Então, vou colocar aqui a chave 1. Ele vai retornar o valor dessa chave aqui, ó. Ele retorna João. E esse aqui é um jeito da gente acessar um valor dentro do dicionário. A gente também pode modificar. Então a gente pega aqui, ó, dessa forma, a gente pega o nosso dicionário e coloca aqui qual a gente quer modificar. A gente quer modificar o aluno 1 e a gente passa outro valor para ele. Então aqui vai ser modificado de João, né, para Maria. E quando a gente printa esse aluno, ele foi modificado. Então, para a gente modificar um dicionário, a gente pode fazer assim. Outro método que a gente pode obter os valores de um dicionário, a gente pode utilizar o método keys, que ele vai retornar todas as chaves. Então, vou fazer um exemplo aqui. Método keys, aluno.keys, e ele vai retornar todas as chaves dentro desse dicionário. Então, ele retorna todas as chaves que a gente tem dentro do dicionário.
A gente também pode retornar todos os valores. Então, ponto values. E ele vai retornar para a gente todos os valores dentro do dicionário. E a gente também pode utilizar o método itens, itens, e ele vai retornar todos os itens que a gente tem dentro do nosso dicionário. Então, todas as chaves, os pares, né, chave e valor, ele vai retornar para a gente aqui, utilizando esse método. Bom, para a gente remover um elemento de um dicionário, a gente pode fazer de quatro formas. Então, a primeira aqui, eu utilizando o método pop, que eu vou passar a chave que eu quero remover do nosso dicionário e ele vai retornar para a gente o valor que vai ser armazenado em uma variável. Então, quando eu printo ela aqui, ele printa a variável aqui embaixo. Eu posso remover um elemento sem retornar nada. Então, eu uso aqui a palavra reservada del e removo esse elemento do nosso dicionário. Ou então eu posso remover um elemento aleatório utilizando a função popItem aqui. Então, como só restou o elemento 3, ele printa ela. Ou então, poderia limpar todo o dicionário utilizando o método clear. Então, por exemplo, aqui, vou rodar de novo. Se eu apagasse tudo isso aqui, deixa eu só, peraí, deixa eu fazer um exemplo aqui do método clear. Então, iria aqui, apagaria tudo e quando eu rodasse, primeiro ele tinha todos os elementos, depois ele não tinha mais nenhum, ou seja, ele apagou tudo utilizando o método clear. Bom, um jeito da gente saber se uma chave existe, se um valor existe no dicionário, a gente pode utilizar aqui o if e a gente vai verificar se ele existe no dicionário aluno. Então a gente passa a chave que a gente quer verificar e quando a gente roda o código, ele verifica para a gente se a chave existe. Se eu colocasse aqui, por exemplo, chave aluno 5, ela não existe e ele não printaria nada. Outra forma que a gente pode utilizar, utilizando o método keys, vou passar aqui, ó, aluno 3 e ele vai verificar que ela existe no nosso dicionário. Vou mudar aqui. É uma outra forma de verificar se um valor ou uma chave existe no dicionário. Para a gente fazer uma cópia de um dicionário, então a cópia simples, a gente pode utilizar o método copy, que ele copia um dicionário para outra variável. Então vamos printar aqui, ponto cópia. Então, quando eu rodar, ele passa uma cópia do nosso dicionário. Ou a gente pode fazer uma cópia profunda, que é com o método importando importando a biblioteca copy, que ele faz uma cópia mais profunda do nosso dicionário. Então, vamos ver aqui, cópia profunda, print. Só fazer copiar aqui de novo. E vamos ver aqui, ó. Falta um erro de indentação. E ele fez uma cópia, do mesmo jeito que o de cima fez. Então, esses são os dois jeitos que a gente pode copiar um dicionário. Podemos criar também dicionários aninhados. Então, aqui ó, eu crio um dicionário escola e dentro desse dicionário ele vai ter dois dicionários, o aluno 1 e o aluno 2. E ele vai ter os pares aqui, chave valor, nome Maria, idade 18.
nome Pedro, idade 20. Para a gente printar esse dicionário alinhado, então a gente vai passar o nome do dicionário, a primeira chave, então aluno 1, e a segunda chave ele vai retornar Maria. Então vou rodar esse código aqui e ele retorna Maria. Se eu usasse a segunda chave aqui, retornaria Pedro. Se eu mudasse aqui para idade, ele não retornaria o nome, ele retornaria a idade. Então a gente pode, é um jeito da gente criar dicionários alinhados, ou seja, um dicionário um dentro do de outro. Bom, a gente também pode interar sobre dicionários. Então eu fiz um código aqui que ele intera sobre cada chave no nosso dicionário. Então cada chave no dicionário alunos ele vai printar ele para a gente. A gente também pode interar sobre os valores. Então, para cada valor no dicionário alunos, a gente passa aqui o método values para a gente interar sobre os valores e ele vai printar o valor para a gente. Então, a gente pode interar sobre os pares chave-valor. Então, cara, ele vai retornar cada chave, cada valor no nosso dicionário. Então, vamos aqui, ó, rodar o código. Ele primeiro intera sobre cada chave, depois ele intera sobre cada valor e aqui ele intera sobre cada par chave-valor no nosso código. Bom, uma outra ideia é que em Python a gente pode criar conjuntos, aqueles mesmos conjuntos da matemática, e fazer as operações. Então aqui a gente vai ter a união entre conjuntos, a gente pode fazer a intersecção utilizando o operador e a diferença utilizando o operador menos, assim como igual na matemática. Então, para criar um conjunto, a gente pode usar uma lista. Para adicionar um item num conjunto, a gente pode usar o método add e o método remove para retirar um item da lista. Então, a ideia é semelhante aos conjuntos em matemática. Vamos fazer aqui, ó. União, print. Vou copiar aqui, só para ver os exemplos. Tá? Vou copiar a diferença aqui. Quando eu rodar o código, ele vai printar aqui, ó, os elementos que seria o conjunto união, o conjunto intersecção e o conjunto diferença. Então foi isso. Até mais e tchauzinho.